Quando a água começou a jorrar do cano rebentado no meu apartamento em Alfama às 2 da manhã, a primeira coisa que pensei foi que precisava de ajuda imediata. Bati desesperadamente na porta do vizinho do lado, o Rafael, aquele tipo que toda a gente considerava o heterotípico do prédio, com a sua barba cerrada, o corpo trabalhado no ginásio e as histórias de namoradas que circulavam pelo bairro. A porta abriu-se devagar e ele apareceu de t-shirt justa e calças de pijama, olhos ainda pesados de sono, mas o olhar mudou quando viu a poça que se formava no corredor do meu lado. "Miguel, que se passa?", perguntou com a voz rouca, mas já em modo prático. Eu mal conseguia falar, o pânico misturado com vergonha de incomodar o homem que mal conhecia, para além dos cumprimentos no elevador e dos fins de semana em que ele saía com os amigos para ver futebol no café da esquina. "O cano do lavatório rebentou, tudo está inundado, não sei o que fazer, o senhorio não atende." Ele não hesitou, pegou numa caixa de ferramentas do armário do corredor e seguiu-me sem mais perguntas. Enquanto trabalhava ajoelhado no chão, molhado, as mangas arregaçadas mostrando os antebraços fortes, eu fiquei ali parado segurando a lanterna do telemóvel, observando em silêncio. O Rafael não era só o vizinho forte e calado que eu via de longe. Falava pouco, mas cada palavra era precisa. "Passa-me a chave inglesa, segura aqui." Aos poucos a conversa começou a fluir entre os silêncios, o ruído da água a diminuir. Contou-me que tinha crescido em Setúbal, filho de pescador, que aprendera a consertar tudo em casa porque o pai nunca tinha dinheiro para chamar ninguém. Eu contei-lhe que viera de uma família do Alentejo onde o meu pai ainda achava que homem que não casasse com mulher era falhado. Ele riu-se baixinho, sem julgamento. "A vida é mais complicada do que os pais pensam, não é?" Quando o cano ficou finalmente tapado e o chão enxugado, eram quase 4 da manhã. Sentámo-nos na minha cozinha pequena com 2 cervejas que eu tinha no frigorífico. Foi aí que ele disse algo que me fez parar o copo ao meio caminho da boca. "Sabes, Miguel, às vezes olho para a minha vida e pergunto-me se não estou a fingir ser alguém que não sou." O olhar dele encontrou o meu e por um segundo o ar pareceu mais pesado. Eu não soube o que responder, mas senti algo mudar dentro de mim, algo que nunca tinha sentido por ele antes. Ele não era só o vizinho hétero. Era um homem com camadas que eu nunca tinha imaginado. A conversa continuou até o céu começar a clarear sobre os telhados de Alfama. Falámos de solidão, de expectativas da família, de noites em que acordamos a questionar tudo. Quando ele se levantou para ir embora, tocou-me no ombro por um instante e o toque ficou a queimar na minha pele muito depois de a porta se fechar. Deitei-me na cama ainda molhada em alguns cantos, mas não consegui dormir. O Rafael, o homem que toda a gente via como o exemplo perfeito de masculinidade, tinha aberto uma porta dentro de mim que eu nem sabia que existia. E agora eu via-o de forma totalmente diferente. Os dias seguintes foram estranhos. Eu evitava o corredor do prédio com medo de o encontrar, mas ao mesmo tempo esperava ouvi-lo. O Rafael apareceu no 3º dia com uma caixa de pastéis de nata ainda quentes do forno da pastelaria da rua de baixo. Para compensar a noite má, disse com aquele sorriso que agora me parecia diferente, mais suave. Aceitei e convidámo-nos para um café na minha varanda com vista para o Tejo. Conversámos sobre tudo e nada. Ele contou-me que tinha sido casado aos 20 e poucos anos com uma rapariga da aldeia, mas que o casamento durara pouco porque sentia que faltava algo. Eu não perguntei o quê e ele não explicou, mas o silêncio entre nós era cheio de significado. Começámos a passar mais tempo juntos. Aos fins de semana ajudava-o a arranjar a moto dele no pátio comum, ou ele vinha ver um jogo de futebol comigo no sofá velho da minha sala. Os amigos dele repararam e brincavam: "Oh Rafael, agora andas sempre com o vizinho artista." Ele ria-se, mas eu via nos olhos dele um brilho que não estava lá antes. Uma tarde fomos caminhar até ao mirador de Santa Luzia. O sol punha-se sobre a cidade e o fado de uma guitarra distante chegava até nós. Sentámo-nos num banco de pedra e ele perguntou-me diretamente: "Miguel, tu és feliz?" A pergunta apanhou-me desprevenido. Eu que sempre me orgulhava de ter saído de casa dos pais, de ter uma vida independente em Lisboa, de ter amigos que aceitavam a minha orientação. "Mas feliz?" Respondi com honestidade: "Às vezes sim, às vezes sinto que estou a viver metade da vida." Ele assentiu como se entendesse perfeitamente. Depois contou-me algo que me deixou sem ar. Tinha tido uma amizade muito próxima com um colega da faculdade, um rapaz chamado André. Tinham passado noites inteiras a falar como nós agora e uma vez quase se beijaram, mas o medo fora mais forte. "Nunca contei a ninguém", disse ele olhando para o horizonte. "Acho que tenho medo do que os outros vão pensar, o meu pai, os amigos do futebol, o trabalho." Eu senti o coração bater mais forte. O Rafael, o homem que eu via como inatingível, estava a mostrar-me as suas rachas e eu queria abraçá-lo, mas fiquei quieto com medo de estragar tudo. Naquela noite, quando nos despedimos à porta, ele hesitou um segundo a mais. Os olhos dele desceram para os meus lábios e depois voltaram para cima. "Boa noite, Miguel", murmurou e foi embora. Fiquei ali no corredor com o peito apertado. Pela primeira vez na vida eu via nele não só um amigo, mas alguém que poderia ser mais. E isso assustava-me tanto quanto me excitava. Os dias passaram e a nossa amizade aprofundou-se. Jantávamos juntos, cozinhávamos pratos simples, bacalhau com natas ou arroz de pato.
Falávamos de sonhos, ele queria abrir uma pequena oficina própria, eu queria publicar um livro de ilustrações sobre a vida em Lisboa. Mas por baixo de tudo havia uma corrente elétrica que nenhum de nós nomeava. Uma noite depois de um jantar regado a vinho do Douro, ele ficou mais tempo do que o habitual. Estávamos sentados no sofá a ver um documentário sobre o mar quando ele virou-se para mim e disse: Miguel, eu não sei explicar, mas estar contigo faz-me sentir vivo de uma forma que nunca senti com mais ninguém. As palavras ficaram suspensas no ar. Eu não respondi, só olhei para ele e por um instante o mundo inteiro pareceu reduzir-se àquele espaço entre nós. Quando ele saiu naquela noite, levei a mão ao ombro onde ele me tinha tocado e soube que nada voltaria a ser como antes. A minha mãe ligou de Beja no sábado seguinte. A voz dela estava cheia de preocupação habitual. Filho, quando é que trazes uma namorada para conhecermos? O teu pai pergunta sempre. Eu respondi o de sempre: mãe, estou bem assim, concentrado no trabalho. Mas desta vez a mentira pesou mais. Depois da conversa com o Rafael, as palavras da minha mãe soavam como correntes. Ele percebeu que eu estava estranho quando nos encontramos no café da esquina. Problemas em casa? Perguntou enquanto mexia o café. Contei-lhe tudo: a pressão, a culpa, o medo de desiludir os pais que ainda achavam que eu era só um rapaz tímido à espera da mulher certa. Ele ouviu em silêncio, depois pousou a mão sobre a minha por cima da mesa por um segundo apenas, mas foi suficiente. Tu não precisas de ser o que eles esperam, Miguel. Precisas de ser tu. As palavras dele ficaram comigo durante dias. Começámos a partilhar mais. Ele mostrou-me fotos antigas da faculdade e lá estava o André, um rapaz magro de sorriso aberto. Foi a única vez que senti algo assim, confessou ele. Eu contei-lhe sobre o meu primeiro amor na universidade em Lisboa, um rapaz chamado Diogo que partira o meu coração quando decidira voltar para o armário por causa da família. Falámos até altas horas da noite sobre o que significava ser homem em Portugal hoje em dia. O Rafael admitiu que ia ao ginásio não só por saúde, mas para manter a imagem que todos esperavam dele. Às vezes sinto-me preso dentro dessa imagem. Eu sentia-o mesmo preso dentro da imagem do filho perfeito que a minha família tinha construído. Uma tarde fomos até Cascais de moto dele. O vento no rosto, a estrada ao longo do mar, o sol a bater na água. Parámos no miradouro e sentámo-nos na relva. Ele tirou o capacete, o cabelo desgrenhado e o sorriso aberto. Por um momento quis estender a mão e tocar-lhe no rosto, mas contive-me. À noite, quando voltámos a Lisboa, ele parou a moto em frente ao prédio e virou-se para mim. Obrigado por este dia, Miguel. Sinto-me mais leve quando estou contigo. Eu sorri, mas por dentro o coração batia descontrolado. A nossa amizade estava a transformar-se em algo mais profundo e eu não sabia se estava pronto para isso. No dia seguinte, a minha irmã mais nova mandou-me uma mensagem: mãe, anda a dizer que vais acabar sozinho se não arranjas uma rapariga. Ri-me, mas foi um riso amargo. Liguei ao Rafael e ele apareceu com uma garrafa de vinho. Falámos até de madrugada sobre família, sobre medo, sobre o que realmente queríamos da vida. Quando ele se levantou para ir embora, abraçou-me. Foi um abraço longo, firme, e eu senti o calor do corpo dele contra o meu. Nenhum de nós disse nada, mas ambos sabíamos que algo tinha mudado para sempre. A crise chegou sem aviso. Um sábado à tarde vi o Rafael a conversar animadamente com uma mulher na rua em frente ao prédio. Ela era bonita, ria-se alto, tocava-lhe no braço. Senti um aperto no peito que não consegui explicar. Quando ele subiu mais tarde, bati-lhe à porta com a desculpa de pedir emprestado um livro, mas na verdade queria saber quem era ela. É a Ana, uma colega do curso de mecânica que fiz no ano passado, explicou ele naturalmente. Mas o meu ciúme já estava aceso. Discutimos pela primeira vez. Eu acusei de estar a fingir comigo de que na verdade era o hétero de sempre. Ele ficou magoado: Miguel, tu achas mesmo que eu estou a brincar contigo? A discussão subiu de tom, ele disse que tinha medo de perder a amizade, eu disse que tinha medo de me apaixonar por alguém que nunca poderia corresponder. Saí batendo com a porta e passei a noite em claro. No dia seguinte ele bateu à minha porta com olhos cansados. Desculpa, disse simplesmente. Entrou e sentámo-nos na cozinha. Falámos horas a fio sobre o que sentíamos. Ele confessou que a Ana era só uma amiga, mas que desde que começara a passar tempo comigo questionava tudo sobre si próprio. Nunca me senti assim por ninguém, Miguel, nem por mulheres, nem por ninguém. As palavras dele tocaram-me fundo. Mas o medo continuava lá. A minha família marcou uma visita surpresa a Lisboa para o fim de semana seguinte. Quando contei ao Rafael, ele ofereceu-se para me ajudar a preparar. Passámos o dia a arrumar o apartamento, a decidir o que dizer. No sábado os meus pais chegaram. O meu pai apertou a mão do Rafael quando o apresentei como vizinho e amigo. O jantar correu bem, mas à noite, quando estávamos sozinhos, a minha mãe disse: aquele rapaz parece bom, mas tu precisas de uma mulher para formar família. Eu senti-me sufocado. Liguei ao Rafael às 2 da manhã e ele veio imediatamente. Sentámo-nos na varanda e ele segurou a minha mão enquanto eu chorava de frustração. Tu não precisas de escolher entre eles e ti próprio, murmurou. Naquela noite dormiu no sofá da sala e pela manhã preparou o pequeno almoço para os meus pais.
Eles gostaram dele, mas nunca imaginaram o que realmente se passava. Depois de eles partirem, o Rafael abraçou-me forte. Estou aqui contigo, Miguel. O abraço durou mais do que devia e quando nos afastámos os nossos rostos ficaram perto demais. Nenhum de nós se mexeu. O momento foi interrompido pelo toque do telemóvel dele. Era a Ana a convidar para um jantar de grupo. Ele recusou, mas eu senti novamente a dúvida. A nossa relação estava a tornar-se complicada, cheia de mal-entendidos e medos não ditos. Decidi afastar-me por uns dias para pensar. O Rafael respeitou o espaço, mas eu sentia a falta dele como se faltasse ar. O afastamento durou uma semana inteira. Eu mergulhei no trabalho, passei noites a ilustrar até de madrugada tentando não pensar nele. Mas cada rua de Alfama, cada café, cada som de moto me lembrava o Rafael. Ele mandava mensagens curtas: estás bem? Quando quiseres falar, estou aqui. Eu respondia tarde seco. Até que uma noite ele bateu à minha porta com insistência. Abri e viu ali com o rosto marcado pela preocupação. Não aguento mais este silêncio, Miguel. Deixei-o entrar e sentámo-nos no sofá. Ele falou primeiro. Contou que tinha ido falar com o pai em Setúbal e que mencionara por alto que tinha um amigo especial. O pai reagira mal: homens são homens, rapaz, não comeces com essas ideias modernas. O Rafael chorara pela primeira vez em anos. Senti-me sozinho até pensar em ti, disse ele. Eu não consegui segurar mais. Contei-lhe que o meu ciúme da Ana era porque estava apaixonado por ele, mas tinha medo de destruir a amizade, medo da rejeição, medo do que a sociedade diria. Ele olhou-me nos olhos e disse as palavras que eu nunca esperara ouvir: eu também sinto o mesmo, Miguel. Não sei explicar quando começou, mas sinto. O ar entre nós carregou-se. Ele aproximou-se devagar e encostou a testa à minha. Ficámos assim longos minutos respirando o mesmo ar. Depois ele beijou-me na testa com ternura infinita. Não foi um beijo apaixonado, foi um beijo de promessa de compreensão. Mas o medo voltou no dia seguinte. Recebi uma chamada da minha irmã: mãe, encontrou umas mensagens antigas tuas no computador velho e está destroçada. O pânico tomou conta de mim. Liguei ao Rafael em lágrimas. Ele veio imediatamente e passou a noite a ouvir-me, a acalmar-me, a dizer que eu não estava sozinho. Decidimos enfrentar juntos. Fui a Beja no fim de semana seguinte e o Rafael insistiu em acompanhar-me como amigo. A conversa com os meus pais foi dura, o meu pai gritou, a minha mãe chorou, mas no final o Rafael falou com calma: eu respeito o vosso filho e quero o melhor para ele. Eles não entenderam tudo, mas viram a sinceridade dele. Voltámos a Lisboa exaustos, mas mais leves. No carro ele pegou na minha mão enquanto conduzia. Vamos devagar, Miguel, mas vamos juntos. A crise passou, mas deixou marcas. Aprendemos que o amor entre nós não era só romantismo, era também coragem, luta e escolha diária. Os meses seguintes foram de crescimento lento mas constante. O Rafael e eu construímos uma rotina feita de pequenos gestos: cafés de manhã, passeios ao longo do Tejo, jantares com amigos que aceitavam a nossa relação sem perguntas. Ele começou a frequentar um grupo de apoio para homens que questionavam a sua orientação em Lisboa e eu acompanhei-o algumas vezes. Falávamos abertamente sobre os medos, sobre as vitórias pequenas, como quando o pai dele ligou e perguntou pelo amigo Miguel, sem tom de julgamento. A minha família demorou mais tempo, mas a minha mãe mandou uma mensagem no Natal: se ele te faz feliz, então está bem. Não era perfeito, mas era um começo. Uma tarde de primavera fomos até Sintra de comboio. Caminhámos pelos jardins do Palácio da Pena de mãos dadas pela primeira vez em público. O Rafael parou num banco com vista para o vale e disse: Miguel, tu mudaste a minha vida. Antes eu vivia dentro de uma caixa, agora sinto-me livre. Eu respondi que ele me tinha ensinado a ser corajoso, a escolher-me a mim próprio. Voltámos a Lisboa ao entardecer e sentámo-nos na minha varanda com uma garrafa de vinho. O rio brilhava ao longe e o som distante do fado subia das ruas. Ele virou-se para mim e beijou-me pela primeira vez nos lábios, um beijo suave cheio de ternura e promessa. Não houve pressa, apenas a certeza de que estávamos no lugar certo. A nossa história não foi um conto de fadas instantâneo, foi feita de conversas longas, de lágrimas, de risos, de escolhas difíceis. Aprendemos que o amor entre dois homens em Portugal ainda exige coragem, mas também que vale cada passo. Hoje olho para trás e vejo como aquele cano rebentado naquela noite chuvosa foi o início de tudo. O Rafael continua a ser o homem forte e prático, mas agora eu vejo também a sensibilidade, o coração aberto e o amor que ele tem por mim. E ele vê em mim o homem que sempre fui, mas que tinha medo de mostrar. A nossa jornada continua dia após dia, com as suas dificuldades, mas também com a alegria profunda de nos termos encontrado. E no final a pergunta que fica é esta: é possível que uma simples conversa entre dois homens mude completamente a forma como um vê o outro e abra portas para um amor inesperado? Verdadeiro ou falso?